Se eu te falar que é possível voltar ao passado, você vai pensar que eu estou tentando te enrolar, estou tentando fazer um vídeo que vai bombar na internet. Mas é possível, mas para isso eu preciso que você fique até o final desse vídeo. A gente vai começar com uma parte científica, mas depois eu vou te surpreender na continuação. Saibam que algum tempo atrás, um físico da Universidade de Connecticut, que se chama Ron Mallett, ele disse que ele criou uma equação científica que é capaz de fazer a máquina do tempo. É um tema muito curioso, né? A gente viu muitos filmes que tem uma máquina do tempo, ou desenhos animados, que as pessoas entram lá, voltam ao passado. Mas será que isso realmente é possível se a gente fala de termos físicos? Então, como eu te falei agora, Ron Mallett é um dos físicos que afirma que isso é possível. Ele não é o único na comunidade científica que, por acaso, eles têm muito conhecimento dos problemas e desafios que parecem intransponíveis e, mesmo assim, seguem firmes nas suas convicções. Vamos entender algo? Da onde veio essa história de que pode-se voltar ao tempo ou o contrário, ou eu ir até o futuro? Então, na verdade, isso aqui está baseado na teoria da relatividade espacial de Einstein. O que Einstein falava? Algo que todos concordam, que se você viajar numa velocidade muito alta, baseados nas três dimensões físicas desse mundo, que é comprimento, largura e profundidade, o que acontece que a quarta variável, que é o tempo, ele não vai acompanhar aquele tempo normal que teria quando você não está nessa super velocidade. Mais ainda, se você chega na velocidade da luz, então o tempo ele passa a ser relativo. Em outras palavras, ele não corre como de uma pessoa que não está nessa velocidade. Deixa eu explicar isso aqui melhor para você. Significa que você está aqui parado na sua casa e então o tempo ele passa aqui com o seu relógio, 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto e assim por diante. Se tivesse uma pessoa, por exemplo, numa nave espacial, e essa nave espacial tivesse numa velocidade muito grande, até mesmo que ela chegue na velocidade da luz, o tempo para a pessoa que está nessa nave espacial é diferente do tempo de quem está aqui no planeta Terra. Em outras palavras, o tempo dele passa muito mais devagar. E se essa pessoa, teoricamente, diz Einstein, conseguisse ultrapassar a velocidade da luz, então ele chegaria num ponto anterior ao que a luz partiu desse lugar. Em outras palavras, ele está completamente agora desconectado do tempo normal. Ele, de alguma forma, ele está voltando ao passado. Assim disse Einstein, e eu quero deixar claro, os físicos do mundo todo concordam com a teoria da relatividade espacial de Einstein. Agora a pergunta que a gente tem é, isso é possível levar à prática? Então, como eu falei para vocês, existem uma série de físicos que pensam que é possível. Por outro lado, eu vou dar exemplo para vocês. Stephen Hawking, um dos maiores físicos da nossa época, falecido há poucos anos atrás, ele disse, não, isso aqui é completamente impossível. Ele traz os argumentos, mas uma das coisas interessantes que ele fala que se isso aqui fosse possível, a gente veria tantas e tantas pessoas chegando do futuro, do passado, até agora, e você nunca viu isso, então saiba que isso aqui não é possível. Curiosíssimo, sabe o que ele fez? Ele pegou, botou em vários jornais um anúncio, no dia tal, ele fez isso de verdade, haverá uma grande festa no galpão, botou o endereço, botou que vai ser algo realmente completamente inacreditável, de tão bom que vai ser, mas para as pessoas que vêm do futuro. Só as pessoas que podem viajar do futuro, ou seja, viajar no tempo, é que terão entrada nesse lugar. E, é claro, não tinha ninguém no dia esperado no local. Ele foi o único que estava lá, não teve festa porque ninguém apareceu. Então ele provou que, se fosse verdade, as pessoas teriam acesso ao jornal, né, ao
aos jornais, todos os anúncios que ele botou, e como isso não aconteceu, ele falou, olha só, empiricamente você vê que isso aqui nunca aconteceu, e ele fala ainda mais, não acontecerá. Mas existe um outro motivo interessante, é o paradoxo do avô. Já ouviu falar dele? Imagina só uma pessoa que realmente ele consegue entrar na máquina do tempo, e ele volta ao passado, e ele assassina o seu avô. Então ele vai nascer ou não. Agora a gente está num paradoxo, porque ele está vivo, ele voltou ao passado, mas ele acabou matando o seu avô. Então cadê o seu pai e como é que ele mesmo vai nascer? Então é um paradoxo que os próprios cientistas falam. Então aqui você vê que não é possível voltar ao passado. Mas eu te falei que eu tenho algo surpreendente para você, porque sim, é possível. E isso está na sua Bíblia. Talvez você não tenha percebido. Existe um conceito onde nós podemos voltar ao passado completamente e corrigi-lo, completar aquilo que não foi feito. Você fala, mas calma aí, a gente acabou de ver que é impossível, Stephen Hawking e outras pessoas. É verdade que a Bíblia é muito mais poderosa do que esses cientistas, mas mesmo assim, vamos dar uma olhada no que eu estou falando. A Bíblia, ela fala algo surpreendente. Ezequiel 33 fala pra gente assim, se uma pessoa que é um ímpio, uma pessoa malvada, ele se arrepende completamente dos seus pecados, você não vai acreditar o que está escrito. Então, ele começa a fazer justiça, retidão, bons atos, ele restitui aquilo que ele roubou para as pessoas, ele não pratica mais a iniquidade, então ele certamente viverá e não morrerá, mas presta atenção agora, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. O que Deus está explicando para a gente é que um ser humano que era mau durante toda a sua vida, ele roubou outras pessoas, ele fez iniquidades, tratou mal as pessoas, pode ser que ele fez idolatria e chegou um momento que ele se arrependeu de tudo isso. Ele resolve voltar à proximidade de Deus, voltar a fazer o que é correto e mais, ele começa a consertar aquilo que ele fez de errado. Por exemplo, ele começa a ressarcir as pessoas que ele prejudicou, ele devolve os objetos roubados e tudo mais. Deus fala para ele, olha só, eu vou apagar tudo que foi feito. É como se ele estivesse agora voltando ao tempo e ele nunca fez aqueles atos. A ponto que Deus fala, ele teria pena de morte e não tem mais, ele viverá. Então, a nível espiritual, a Bíblia explica pra gente que existe uma máquina do tempo. É possível voltar atrás de algo que foi feito. E você fala, mas como pode ser algo assim? Se eu tenho algo físico, você tem o seu celular, se ele caiu, ele quebrou, acabou, não tem mais volta. Você agora vai ter que ir numa loja e comprar um novo celular. Vem Deus e fala, isso funciona só para o mundo físico. Quando a gente fala de almas, quando a gente fala da conexão com Deus, quando a gente fala do mundo espiritual, as leis não são as mesmas. E existe mais um versículo bíblico que ele é capaz de fazer você entender isso muito bem. A Bíblia fala assim, quando o malvado abandonar o seu caminho e o ímpio deixar de lado os seus pensamentos e ele voltar até Deus, então Deus vai ter piedade dele. E por que isso? Porque Deus, ele perdoa muitas vezes. Deus perdoa de uma forma profunda e muitas vezes, mas aqui agora vem o segredo. Logo depois desse versículo, da pessoa que pecou, que é muito parecido com Ezequiel que nós lemos, mas agora está escrito o motivo disso. Porque os meus pensamentos, Deus está falando, não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. O que Deus está revelando ao profeta Isaías é que a forma como ele rege esse mundo não é uma forma humana. Deus, ele está acima de tudo que é natural. Ele está acima da natureza que ele mesmo criou. Então ele tem o poder de mudar o passado de uma pessoa. É interessante
que você saiba disso também, em Ezequiel também existe o caso de uma pessoa que praticava a bondade, fazia a vontade de Deus e por isso ele merecia viver, ele acaba mudando o caminho até se arrependendo que ele foi bonzinho e Deus fala que vai acontecer com ele o contrário. Ele será castigado e ele vai ter agora a pena de morte espiritual que ele merece. Então Deus ele ensina pra gente que ele julga de uma forma completamente sobre-humana. Deus que é o criador do tempo, então ele traz esse mecanismo divino que faz o ser humano poder voltar e apagar completamente o seu pecado, como se ele nunca tivesse feito nada de errado. É interessante que a gente tem um exemplo na lei bíblica sobre isso. Agora, não é somente, ou seja, uma pessoa que ela veio, se arrependeu, ela mudou de caminho. Normalmente, na sociedade humana onde nós vivemos, uma pessoa que era má, uma pessoa que era um ladrão, uma pessoa que fazia muitas maldades, e ela se arrepende, a gente fala, poxa, que bom que ela se arrependeu, mas ela tem muitas contas a pagar. No mundo de Deus, isso é diferente. A pessoa tem como fazer com que esses atos sejam completamente borrados, apagados da sua vida. Mas a nível de lei, a gente não sabia. E eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa faz uma promessa. De acordo com a lei bíblica, quando uma pessoa faz uma promessa, ela tem que cumprir essa promessa, tá? Se ela prometeu que ela vai visitar a cidade de Jerusalém 3 vezes por ano, tá? Para lá encontrar a Deus e assim por diante, então ela tem que fazer aquilo que ela prometeu. Isso aparece tanto na Bíblia, aparece em Eclesiastes e assim por diante. Porém, existe um mecanismo de anulação de promessas. A anulação de promessas é quando uma pessoa ela se arrependeu da promessa que ele fez. Ele fala, olha, a minha intenção até era boa, mas se eu soubesse que ia me dar tanto trabalho, se eu soubesse que eu não ia ter dinheiro para fazer isso e assim por diante, eu não teria feito essa promessa. Então existe uma forma, um mecanismo de fazer anulação de promessa frente a um tribunal de sábios e assim por diante, que isso traz com que a promessa seja anulada retroativamente. Em outras palavras, é como se a pessoa nunca tivesse feito essa promessa anteriormente. Então aqui a gente está vendo algo que é uma lei bíblica e que ela mesma pode ser anulada retroativamente. Mais uma vez, essa ideia da volta ao tempo. Então aqui a gente aprende que o mundo físico e o mundo espiritual são completamente diferentes. O mundo físico, Deus criou a natureza. Então a gente tem tempo, a gente tem espaço, a gente tem as leis de ação, de reação, a gente tem Einstein, a gente tem tudo o que você quer. Por outro lado, as leis espirituais são completamente sobre-humanas, sobrenaturais. Quando uma pessoa ela se é regida pelas leis espirituais, ela tem uma conexão com Deus, então ela pode chegar a níveis sobrenaturais. Um desses níveis é exatamente voltar ao seu passado, conseguir apagar ele e ter a sua alma limpa, branca, completamente pronta para se conectar ao seu Criador.